Oiê, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Álvaro, eu sou estudante de gestão de turismo no IFSC, em parceria com a Juliana e com a Tatiana, também estudante de gestão de turismo. A gente resolveu fazer um projeto de extensão que é uma oficina de emissão de passaporte e visto americano. A gente escolheu esse tema porque a gente entende quão importante ele é e quão legal é centralizar essas informações, né, em um só lugar, para facilitar mesmo esse processo, né. Existem várias informações sobre o tema e esse vídeo tem como missão, digamos assim, deixar isso tudo, certinho, mais mastigadinho para facilitar esse processo. Lembrando que esse procedimento, tanto da emissão de passaporte, de visto, ele pode alterar no futuro, né. Esse vídeo, como vai ficar disponível aqui, você pode acessar ele depois que alguma informação pode alterar, enfim. Então, sempre importante você se atualizar também com notícias, para que se algum procedimento que a gente falar aqui deixar de existir ou alterar, você também tenha essa ciência, tudo bem? Eu vou iniciar aqui agora explicando alguns conceitos sobre o passaporte, alguns outros conceitos. Logo após isso, a Tatiana vai entrar explicando passo a passo de como fazer a emissão desse documento. E depois a Juliana vai explicar para a gente também o passo a passo de como é que a gente faz para tirar esse visto americano, tá bom? Então vamos lá. Iniciando pelo passaporte, né? O que que é o passaporte? É um documento oficial de identificação internacional. Ele é emitido pelo governo de um país a seus cidadãos, né? E ele é essencial para o deslocamento entre países, pois comprova a identidade e a nacionalidade do viajante. Ao entrar em um país estrangeiro, o passaporte é utilizado para verificar o direito de entrada e o tempo permitido de permanência, servindo também como prova de que a pessoa é reconhecida como cidadã daquele país emissor. Então a gente já percebe que é um documento de suma importância ali nas questões das relações internacionais, né? Quando a gente vai viajar para um outro país, né? A gente sabe que na América do Sul existem acordos também de que a gente pode viajar com o RG, mas tirando esses acordos que existem entre países, a única forma de você entrar em um outro país, de fato, é com o passaporte, certo? E vamos lá, e qual que é o papel do passaporte, né, como documento oficial? Então, como documento oficial de viagens internacionais, o passaporte contém informações super importantes ali sobre o titular, como nome, data de nascimento, nacionalidade, foto e também tem um número único de identificação. Essas informações, elas são utilizadas pelas autoridades de imigração para monitorar tanto a entrada como a saída dos indivíduos. E ela também reforça a segurança nacional, né? E além disso, o passaporte ele registra a entrada em outros países contendo carimbos e vistos que comprovam as viagens realizadas, né. Então se uma pessoa viajou várias vezes ali para o exterior, ela vai ter vários carimbos de vários países diferentes e muita gente faz até uma coleção, né, de carimbos ali, e mostra essa variedade ali de entradas naquele em um país. Beleza. E qual que seria, né, a importância desse documento para o turista, né? Então, para o turista, o passaporte é mais do que um documento de identificação, ele é o primeiro passo para uma viagem internacional segura e dentro da legalidade. Com ele, por exemplo, o turista pode viajar para diferentes países, igual a gente já conversou, e aproveita a experiência de explorar novas culturas, realizar atividades turísticas e ter acesso a oportunidades de lazer, trabalho ou estudo no exterior, né, que é o famoso intercâmbio. Em alguns países, a entrada de turistas sem passaporte é proibida, tornando-se indispensável, né, que é exatamente o que a gente já mencionou também, que comprova a importância desse documento mais uma vez. Tá. Então outra questão que a gente vai entrar muito é sobre essas 3 palavrinhas, né, nacionalidade, residência e cidadania. Então, definir esses temas, essas palavras, é super importante para que a gente consiga compreender também diferentes aspectos de relação entre o indivíduo com o país e os direitos, deveres de cada um deles, que cada uma dessas palavras implica, né, em cada significado. Embora essas palavras pareçam semelhantes, ela têm significados, implicações super diferentes, distintas em termos de direitos legais, acesso a serviços e participação política, especialmente em contextos de imigração, viagens internacionais e naturalização. Então vamos lá. Nacionalidade. O que
que seria a nacionalidade? Vamos começar falando que a nacionalidade, ela é um vínculo jurídico que uma pessoa tem com o Estado, que define a qual país ela pertence, né. Então este vínculo determina o país que aquela pessoa tem origem ou pertence, geralmente estabelecido ali pelo nascimento, né, ou pela descendência. Em alguns casos, a nacionalidade ela pode ser adquirida por meio de processos legais, como a naturalização. A nacionalidade, ela dá a uma pessoa o direito de proteção diplomática e consular do seu país, e geralmente é um fator determinante para a obtenção de um passaporte. Um exemplo disso é uma pessoa nascida no Brasil, de pais brasileiros, geralmente ela vai ter a nacionalidade brasileira, certo? E a residência, né, o que que seria a residência? Bom, a residência é o local onde aquela pessoa mora atualmente, podendo ser ela temporária ou permanente, né, sem necessariamente implicar em um vínculo jurídico de cidadania ou nacionalidade com o país que ela reside. Uma pessoa, ela pode ter a nacionalidade de um país, por exemplo, mas residir em outro, seja para trabalhar, estudar ou qualquer outro motivo. A residência não confere direitos políticos e civis plenos no país onde a pessoa vive, mas ela permite o acesso a serviços locais e, em muitos casos, o direito de trabalho. Por exemplo, eu vou para um outro país porque eu recebi melhores condições de trabalho, ou até mesmo por estudo, né, porque eu quero fazer ali um curso de línguas ou, enfim, um curso de outro tema específico. Um exemplo disso é um cidadão brasileiro que mora na França, né, ele possui residência na França, mas sua nacionalidade continua sendo brasileira, né, a residência dele que é na França, seja ela também temporária ou permanente, igual a gente também já viu. E por último, a cidadania, né, o que que seria cidadania? A cidadania é o status que confere a uma pessoa direitos e deveres civis e políticos dentro daquele país, como o direito de votar, por exemplo, e de ser eleito para cargos públicos e de ter acesso a benefícios sociais. A cidadania, ela pode ser adquirida automaticamente, junto com a nacionalidade ao nascimento, mas em alguns países é possível obter a cidadania sem ter nascido naquele país, como no caso da naturalização ou casamento com um cidadão. A cidadania, ela implica em um envolvimento mais profundo com o Estado, incluindo deveres como respeito às leis e o pagamento de impostos. Então, um exemplo que a gente traz é uma pessoa que nasce no Brasil, ela tem cidadania brasileira, com o direito de votar e ser votada no Brasil. Porém, se essa pessoa se naturalizar canadense, ela também terá cidadania canadense e poderá participar da vida política e civil no Canadá, certo? Bom, aqui também a gente trouxe uma plataforma para consultar os passaportes, né, que é como se fosse uma consulta de score da mobilidade das nacionalidades. Então, eu tirei alguns prints aqui desse site, mas o site é o www.passportindex.org. Essa é a carinha do site. Aqui ele mostra um panorama geral com vários passaportes ali ao redor do mundo. A gente pode clicar em algum deles para a gente ver algumas informações. Vamos supor, eu cliquei no passaporte do Brasil. Bom, vamos lá. Aqui no Brasil, a gente tem três informações ali embaixo, que é o score de mobilidade, que a gente tem 165, o ranking global que a gente está, estamos em 11º, e o ranking individual, que a gente está em número 43. Então isso é bem legal para a gente entender quão importante é o passaporte brasileiro na hora de no contexto internacional, né? Quando a gente fala de mobilidade, a gente pode entrar em 165 países sem a necessidade de um visto, seja por ter a entrada mais facilitada, sem visto, ou por ter a necessidade ali de um visto eletrônico, que é muito mais fácil de emissão. Quando a gente fala de ranking global, a gente está em 11º, né, então, vários países podem ocupar uma mesma posição nesse caso, então junto com o Brasil em 11º, outros países podem estar, mas também a gente mostra que está num patamar bem elevado, sabe, isso é bem legal. E no ranking individual, que aí de fato é uma posição mesmo por país, a gente está ali no número 43, que também é uma posição super relevante. Aqui a gente consegue ver, né, ali o ranking global, que eu cliquei, então em 11º ali, mostrando, né, 165. Então a gente tem ali 116, ali em países ali, eu preciso só dar uma olhadinha nessa legenda, porque eu me esqueci.
Certo. Então, no caso do Brasil, né, a gente tem 116 ali que a gente não precisa de visto, ali 49 que a gente precisa do visto somente na hora que a gente chega no país, e 33 que a gente precisa de fato de visto. E além disso, nesse site a gente consegue ver quais países que a gente consegue entrar e como é que a gente consegue entrar, né. Então, por exemplo, ali, na Albânia, que a gente tem, visto, não tem necessidade de visto, né, para 90 dias. Em alguns casos ali a gente tem o e-Visa, né, que e-Visa significa o visto eletrônico, que é mais fácil, e ali o visto requerido, né, no caso do Afeganistão, que é quando de fato a gente precisa passar pelo procedimento ali de retirar o visto, que é o caso dos Estados Unidos, que a gente faz que é o foco dessa oficina, né, que vai ser explicado justamente esse passo a passo de como a gente faz essa emissão. E é isso, pessoal, agora a gente vai dar seguimento com mais conteúdo dessa oficina. Vou seguir agora com a Tati, que vai falar um pouco do passo a passo para emitir o passaporte, tá bom? Muito obrigado. Olá, eu me chamo Tatiana e agora, dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho para vocês em relação à emissão do passaporte. Esse documento que é essencial para quem quiser viajar para fora do Brasil. Então, é muito simples de fazer. Na verdade, a preenchimento do formulário, ele não leva mais do que 15 minutos, e eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona. Então, para a gente poder fazer a solicitação do passaporte, a gente primeiramente deve separar os documentos necessários, como o RG, o CPF, se tiver passaporte antigo também, porque eles vão pedir o número do passaporte antigo para poder preencher no formulário. E se a pessoa for casada, é necessário também certidão de casamento. De posse desses documentos, aí é necessário então entrar no site da Polícia Federal na guia de emissão de passaportes. E aí, após finalizar o preenchimento desse formulário no site da Polícia Federal, vai ser gerado então um protocolo. Com esse protocolo, é possível entrar no site, na aba em que a gente consegue fazer então a emissão da GRU, que é uma taxa que se paga, e essa taxa deve ser paga em até 20 dias. O valor dessa taxa hoje está em R$ 334,42, e esse pagamento ele pode ser feito através de Pix também. Então, como eu havia falado, o preenchimento do formulário, ele é muito fácil e muito rápido, né. Aqui a gente tem um exemplo, então, no próprio site da Polícia Federal, ali no setor de emissão de passaportes. Então, basicamente, a gente vai preencher aqui o nome completo da pessoa. Eu peguei aqui uma pessoa fictícia para poder dar de exemplo, né, os dados também de filiação, pai, mãe, a data de nascimento da pessoa, no caso, né, que vai tirar o passaporte. Tem outras informações aqui também, como raça ou cor, nacionalidade, estado civil da pessoa, né, no caso, se ela for casada, depois ele vai pedir os dados da certidão de casamento também para poder preencher aqui no site. E aí tem o local de nascimento, nacionalidade dela, né, o país de nascimento e a cidade preenchida aqui também. E aí, dando continuidade na próxima aba, aqui ele vai pedir então os dados dos documentos, né, então tanto o RG como também os dados do CPF. E aí, no caso, se a pessoa for casada, é necessário colocar aqui os dados da certidão de casamento, né. Se ela tiver passaporte anterior, ele vai pedir também o número do passaporte, mas aqui no caso, né, a gente está fazendo de conta que a Elisa está tirando o passaporte dela pela primeira vez. Então a gente seleciona aqui que nunca teve o passaporte, e aí ela então vai continuar o preenchimento aqui no formulário. E aí, na próxima aba, ele pede alguns dados complementares, como a profissão da Elisa, o e-mail dela, né, confirmando o e-mail, porque o protocolo, as informações são enviadas para o e-mail que se registra aqui, e o endereço, então, o local onde ela reside.
A aba seguinte é o local onde a gente revisa os dados, se eles foram preenchidos corretamente, e aí, depois de revisar os dados, a gente então clica no botão enviar. Após enviar o formulário preenchido, ele vai gerar então um número de protocolo, e aí, de posse desse número de protocolo, a gente então faz o agendamento do atendimento presencial. Mas aí antes a gente tem que fazer o pagamento da GRU, né, o pagamento da taxa para emissão do passaporte. Então, após fazer o pagamento da taxa, a gente vai acessar um outro site dentro também ali do serviço da Polícia Federal, né, para poder então fazer o agendamento ali presencial para emissão do passaporte. Então essa parte também é bem fácil, bem simples. Entrando no site da Polícia Federal, ali na parte de agendamentos, a gente vai preencher então com o número do CPF do requerente, o número do protocolo gerado ali depois que a gente envia o formulário preenchido e a data de nascimento da pessoa que vai fazer a emissão do passaporte, né, da pessoa que no caso está requerendo o passaporte. E aí, após esses passos, após então ter preenchido o formulário, enviado ele, recebido o protocolo, ter feito o pagamento da taxa e depois ter feito o agendamento, é hora do atendimento presencial. Então, no dia e na hora marcada, é muito importante que você seja pontual nesse momento e se dirija até o local onde você agendou essa emissão do teu passaporte. Então, chegando o dia do atendimento presencial, é muito importante que você leve consigo um documento original com foto, lembrando que cópias não são aceitas. Então, é importante levar o RG, e aí, se o RG já constar o CPF, pode levar somente esse documento. Não precisa levar mais nenhum outro. Mas é recomendável também que você leve uma certidão de casamento, né? Às vezes pode haver alguma divergência nos dados, né? Os documentos que você preencheu ali no formulário também são importantes de serem levados, porque às vezes uma divergênciazinha pode ser corrigida ali na hora de posse desses documentos. Mas raramente esses documentos são pedidos. Os documentos que eles realmente pedem ali no atendimento presencial é um documento oficial com foto, RG e CPF. E é muito importante também que você leve o passaporte antigo, se você tiver. O passaporte antigo ele vai ser cancelado para poder então fazer a emissão do seu novo passaporte. Se o solicitante ele for menor de 5 anos, é muito importante também levar uma fotografia 5x7. Ela tem que ser apresentada juntamente com toda a documentação necessária ali no momento do atendimento presencial. O atendimento presencial também costuma ser muito rápido, e aí o objetivo deles é fazer então uma fotografia facial que vai ser utilizada no seu passaporte e também tirar as impressões digitais. Então, em média de 10 minutos mais ou menos, eles levam ali para poder fazer a coleta, tanto das impressões digitais, como também a confecção da foto que vai no passaporte. E assim que você terminar de fazer a fotografia facial e também a coleta, das digitais, então o atendente ele vai informar a data que o seu passaporte vai ficar pronto para retirada. E essa informação ela também costuma chegar por e-mail. Aquele e-mail que foi cadastrado também é o e-mail de comunicação da Polícia Federal para poder passar as informações ali da data que o passaporte vai ficar pronto para retirada. E aí é muito importante dizer que o passaporte, ele tem que ser retirado pelo requerente. Ele não pode ser retirado por outra pessoa que não seja o proprietário do passaporte. O passaporte hoje, ele tem a duração de 10 anos, tem a validade de 10 anos. E ele começa a ser contado a partir do momento que você coleta ah, todos os documentos, que o teu passaporte ele é aprovado ali no momento da captura as digitais e também da confecção da foto que vai ser colocada no passaporte. A partir dali, então, ele começa a contar os 10 anos de validade. Porém, há uma exceção. Então, até que a pessoa ela complete 18 anos de idade, ela tem um prazo para renovação. Então, se, por exemplo, for o passaporte de um bebê, esse bebê
tiver de 0 a 1 ano incompleto, o passaporte vai ter 1 ano de duração. Se ele tiver de 1 ano completo a 2 anos incompletos, 2 anos de duração vai ter esse passaporte. 2 a 3 anos incompletos, 3 anos de duração. 3 a 4 anos incompletos, 4 anos de duração. 4 a 18 anos incompletos, passaporte vai ter 5 anos de duração, e a partir dos 18 anos completos ou mais, o passaporte então tem 10 anos de duração. Pela regra, o viajante pode utilizar o seu passaporte até o último dia da sua validade para sair do Brasil. E para entrar no Brasil de volta também não tem problema, ele pode entrar até se esse passaporte estiver vencido. O problema, porém, é quando ele vai entrar no país de destino. Então, tem muitos países que exigem uma validade mínima de 3 a 6 meses. Ou seja, um exemplo, os países que fazem parte do Tratado de Schengen, do Acordo de Schengen, na Europa, eles exigem que o passaporte tenha validade mínima de 3 meses, pelo menos. Olá, tudo bem? Chegamos então na nossa última parte da oficina, momento onde a gente vai tratar só de vistos. Meu nome é Juliana, eu sou discente da quinta fase do curso de Gestão de Turismo e nós elaboramos essa oficina para destacar, né, a relevância de alunos e profissionais do turismo que queiram trabalhar com viagens. É um conteúdo de extrema importância. Eu trabalho numa operadora de turismo, especificamente com vistos há mais de 2 anos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Já foi comentado anteriormente, mas eu creio que seja importante destacar também novamente, de que esse vídeo está sendo gravado em julho de 2025. Né? Então, todas essas informações que nós estamos passando é para que vocês tenham uma base para começar a trabalhar e pesquisar sobre a temática a partir disso. Então, as informações que podem estar em vigência agora podem estar obsoletas em relação ao que nós estamos apresentando. Né? Então, é sempre importante buscar informações atualizadas. Mais à frente eu vou estar mostrando uma ferramenta para poder buscar essas informações de necessidade de vistos, validade de passaporte, para que vocês, o passageiro de vocês, façam uma viagem com segurança, né, e com a documentação adequada, para que não ocorra nenhum tipo de problema na viagem dele. Né? Então, os vistos, o que são, né? Os vistos são essa autorização formal que é emitida por um país, né, uma instituição governamental, geralmente são consulados e embaixadas, para que uma pessoa, né, um estrangeiro, possa realizar uma determinada atividade nesse país. Então, os vistos, eles possuem diversas categorias, e essas categorias são sempre de acordo com a atividade que esse turista vai desempenhar naquele país. Então, as mais comuns são as categorias de turismo, de negócios, estudo, trabalho, né? Existe essa diferenciação entre negócios e trabalho. Negócios são aquelas atividades onde essa pessoa ela não vai exercer nenhum ganho monetário, que são os congressos, são as feiras, são os eventos em geral, né, que tem essa ordem mais a caráter de negócio. E aí trabalho já tem um envolvimento, né, de contratação, onde a pessoa vai estar tendo sim um ganho. Né? Além das categorias, existem alguns tipos de visto. O visto consular, que é o visto que a pessoa precisa comparecer a uma entrevista ou entregar uma documentação pessoalmente ou ser representada para entregar essa documentação. Esse visto é feito numa embaixada ou num consulado e é um visto que precisa ser estampado no passaporte.
né? Então, eles fazem um adesivo e colam em uma das páginas do passaporte. Mais à frente eu vou estar mostrando como que é um visto estampado. E aí um outro tipo de visto são as autorizações eletrônicas, que são vistos mais rápidos de serem concedidos, né? Eles são feitos, aplicados online, tudo feito à distância, não precisa se deslocar para nenhum local. E geralmente o prazo de emissão deles é bem rápido, em torno de 72 horas. Além desses dois tipos de vistos, a gente tem um visto que é feito no desembarque, né? A pessoa não precisa estar nem pedindo um visto consular, nem uma autorização prévia, é feito no desembarque do passageiro lá naquele país. E tem também os vistos que funcionam como uma pré-autorização. Então, a gente faz a solicitação desse visto de forma online e quando ele desembarca nesse país, aí sim que eles vão coletar essa pré-autorização e vão emitir o visto colado no passaporte, tá? Então, de exemplos ali, para autorização eletrônica, tem o ETA, que é a autorização eletrônica para o Canadá, e o ESTA, que é a autorização eletrônica para os Estados Unidos. Pré-autorização, coloquei Índia como exemplo e também Costa do Marfim. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês darem uma olhada de um ETA canadense, uma autorização eletrônica de viagem. Quem é que pode emitir o ETA? Pessoas que tiveram visto canadense estampado no passaporte nos últimos 10 anos, pessoas que possuem visto norte-americano válido e pessoas que possuem um passaporte de nacionalidade europeia, tá? Então, é uma autorização que vai te dar permissão, sim, para entrar no Canadá, mas ele tem uma restrição. Tu só pode estar entrando no país por vias aéreas. Então, por exemplo, se o passageiro precisar fazer um roteiro que ele vai precisar entrar no Canadá pelo mar, né, cruzeiro, por exemplo, esse visto ele já não vai atender. Ou, por exemplo, ele está nos Estados Unidos e quer fazer um trecho terrestre Estados Unidos-Canadá. Esse visto também não atende. Então, somente para vias aéreas e obedecendo aqueles critérios que eu falei antes. Então, a autorização ela vem assim. A gente faz a aplicação na plataforma do ETA, preenche os dados ali do passageiro, paga a taxa, valor de $7 canadenses, e em até 72 horas a gente recebe esse e-mail de confirmação, já com o status ali de aprovado, o nome do passageiro, o número do passaporte, né, que é um dado muito importante. Se tiver uma letrinha ou um número errado ali, esse documento ele já não é mais válido. O embarque do passageiro ele pode ser negado por ter rostigravia no passaporte. Então é muito importante conferir bem os dados, né, antes de enviar a solicitação. Se fez algum erro de grafia no passaporte, você pode sim emitir um novo visto, mas esse você não tem a opção de corrigi-lo, né? Teria que emitir um novo. Já esse aqui é uma autorização eletrônica de viagem para os Estados Unidos. Para você poder emitir uma autorização dessa, você precisa ter um passaporte também de nacionalidade europeia. Então, o procedimento é o mesmo do que o ETA. A gente entra em uma plataforma específica para aplicar esse visto, preenche o formulário, paga a taxa, que está $21 no momento, e em até 72 horas vai vir o resultado. Você recebe no e-mail, né,
a notificação de que houve uma alteração ali no status, e aí tu deve entrar novamente na plataforma para checar o status ali e imprimir corretamente a autorização eletrônica. Tá? Trouxe também como exemplo a autorização eletrônica da Índia, né? Procedimento também entra na plataforma, preenche com os dados do passageiro e em até 72 horas você vai receber a confirmação de que o visto foi aprovado ou que foi negado. E aí tem que entrar novamente na plataforma para baixar o visto. Então ele vem assim, no formato PDF, tem umas 3 páginas ali com alguns critérios de entrada no país. Então, no próprio documento ele tem a foto, tem código de barras, tem o número do passaporte, nome completo do cliente, data de nascimento, né? E aí ele vai levar esse documento na viagem, ele precisa estar impresso. Se tiver no celular, eles não deixam embarcar, tem que estar impresso. E aí chegando lá na Índia que eles vão estampar o visto definitivamente ali no passaporte dele. E agora voltando para quando eu disse, né, que é sempre importante se certificar de que tá com todas as informações atualizadas, principalmente no que diz respeito aos requisitos de visto e passaporte, né? Então, eu trouxe essa ferramenta, que é um site de uma companhia aérea, da Emirates, onde tu pode colocar ali a nacionalidade do passaporte e verificar se no país que essa pessoa está indo é necessário visto, qual tipo de visto. Geralmente ele já indica a plataforma para fazer a aplicação do visto, então é uma ferramenta bem completa, sim, e geralmente tá bem correta as informações, né? É claro que é importante também buscar mais de uma fonte, né? Foi mostrado antes ali o site de Passport Index, onde tu vai poder ver de acordo com a nacionalidade, o score de mobilidade, os países, onde com isenção de visto, países que precisam de autorização eletrônica, enfim, já são 2 ferramentas, né? A terceira via, que é a mais confiável de todas, seria você entrar em contato com a própria embaixada ali do país, o próprio consulado, para estar pegando as informações que sejam mais atualizadas, né, e mais confiáveis ou possível. Então, coloquei ali um exemplo, né, de uma pessoa que possui nacionalidade brasileira viajando para os Estados Unidos. Coloquei ali em encontrar requisitos. A gente também tem a opção de colocar países em trânsito, né? Tem alguns países que tu pode transitar livremente, né, pelas dependências do aeroporto por um determinado tempo, sem a necessidade de visto. Então, tudo isso vai mostrar, tá? Aqui foi o resultado, né, da nossa pesquisa. Então, muitas pessoas elas têm a informação de que o passaporte ele precisa estar válido por no mínimo 6 meses para tu viajar para os Estados Unidos, quando na verdade ele precisa estar válido durante a estadia da pessoa. É claro que é sempre bom, né, a gente ter um documento com bastante validade, para que não ocorra nenhum tipo de problema, nenhum imprevisto. E mostra também ali se possui realmente a necessidade de visto. E ali eles informam que sim, que precisa de um visto emitido pelos Estados Unidos para que ocorra a entrada ali no país. Então, a nossa oficina ela resolveu focar um pouco mais, né, no visto americano. Essa é a face dele, né? Então, hoje em dia já tem outras estampas, mas essa é a que estava se utilizando até o ano passado. Eles ainda estão emitindo 2 estampas, então essa é uma que mostra o Lincoln ali atrás, e a nova que eles estão emitindo agora é com a Bridge. Bom, esse visto vai mostrar ali de informação
aonde que ele foi emitido, no caso da foto é no Rio de Janeiro, sobrenome da pessoa, o número do passaporte, sexo, se é múltiplas entradas, entrada única, data de nascimento, data de emissão, expiração do visto e a categoria. Ali é a B1 e B2, que é mais comum, né, emitida hoje em dia, que serve tanto para turismo quanto para negócios. E o visto, no momento, ele está sendo emitido com validade de 10 anos. Então, por que a gente resolveu trazer justamente o visto norte-americano, né? Então, só para vocês terem uma noção do tamanho da demanda que é a procura, né, por esse visto, de acordo com o Panrotas, no ano passado, em 2024, o Brasil ele foi o terceiro país que mais recebeu vistos americanos. Ao todo foi feita 1.150.000 de autorizações concedidas para os Estados Unidos, para os cidadãos brasileiros, né? E ainda considerando isso, teve um recuo de 0,65% em relação ao ano anterior, que era 2023. Então, o ranking no ano passado ficou México com 2,5 milhões, Índia com 1,4 milhão, Brasil 1,151 milhão, China 975 mil e Colômbia 511 mil. Então, por que as pessoas procuram, né, tanto pelo visto norte-americano? Ele é um visto que ele tem critérios de avaliação que são extremamente rigorosos, né? Então, devido a essa rigorosidade e as exigências para se obter esse visto, os seus portadores eles têm uma entrada mais facilitada, né? Eles têm uma credibilidade a mais perante outros países, né? Então, é visto como uma chancela de credibilidade que importa esse visto. Além disso, né, ou enfim, falando sobre isso, quais são os países assim que tu pode estar entrando com um visto norte-americano, sem precisar estar emitido um visto para esse país específico. O México é um desses países, não, né? Então é só tu apresentar o teu visto norte-americano. O visto canadense é um exemplo, quando a gente falou ali sobre o ETA, só de você portar um visto norte-americano válido já te dá o direito de você emitir essa autorização eletrônica para o Canadá. Sendo que um visto consular canadense tem um processo muito mais burocrático, tem um prazo de processamento maior. Hoje em dia, por exemplo, está em 108 dias. E com o ETA, tu consegue reduzir esse prazo para 72 horas, né? Emirados Árabes também é um exemplo desses países. Só o Emirados Árabes ele tem uma condição. Tu precisa ter utilizado esse visto pelo menos uma vez, né? Precisa ter um carimbo ali em relação a esse visto. É claro, né, que hoje em dia eles não estão mais carimbando, mas eles conseguem acessar essa informação via sistema. Além disso, vai dar acesso a melhores conexões de voo, né? Porque se vocês forem pesquisar passagens aéreas que fazem conexão nos Estados Unidos, o valor ele acaba sendo mais em conta, né? Então é mais uma facilidade, né, de ter esse visto em mãos. Então é aquilo que eu tinha falado antes, né? E aí agora a gente vai falar um pouco sobre os procedimentos para estar tirando o visto norte-americano, aquele estampado no passaporte, o visto consular. Então existem dois tipos de procedimento. O primeiro visto, que é para pessoas que nunca tiveram o visto americano, ou para pessoas que tiveram visto americano, mas que o prazo para isenção de entrevista já expirou. Hoje em dia esse prazo ele é até 12 meses após o vencimento do visto. Tá? Então,
Esse caso é para pessoas que nunca tiveram visto, ou para esse caso de visto esperado há mais de 12 meses. Então, nesse caso, o solicitante ele deve participar de uma entrevista. Então, a gente faz o formulário desse passageiro, agenda, e ele comparece lá no dia para uma entrevista, junto com toda a documentação que a gente vai confirmar ali e mostrar para vocês. Existem também alguns casos onde a pessoa já fica isenta de entrevista simplesmente pelo fato da idade. Então, solicitantes que tiverem idade inferior a 14 anos são dispensados de entrevista, e maiores de 80 anos também. O outro caso é a renovação do visto. Então, para aqueles solicitantes que ainda possuem um visto válido, ou que ele expirou recentemente, ou até em 12 meses, a pessoa pode renovar o visto dela com isenção de entrevista, ou seja, a pessoa não precisa se deslocar até o local. É necessário entregar a documentação, que seria o passaporte válido, o passaporte que contém o visto, que está expirado, que está expirando, ou simplesmente a pessoa fez uma troca no nome, por exemplo, casou e colocou o nome do cônjuge, então ela precisa passar por esse processo de renovação. Primeiro ela vai corrigir o nome dela no passaporte e aí ela vai solicitar a renovação do visto para que as duas documentações fiquem de acordo com o nome dela, né? Então, nesses casos, precisa entregar a documentação no CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Essa entrega ela pode ser feita pela própria pessoa, o próprio requerente ou um representante. Tá? Então, como que a gente faz para aplicar um visto norte-americano? O primeiro passo para aplicar o visto é preenchimento do formulário. Esse formulário ele se chama DS-160, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é qual é o tipo, a categoria desse visto, né? Então, ele pode ser de turismo, pode ser negócios. Hoje em dia, essas duas categorias elas estão unificadas, então se tornou o B1, B2. Tem o visto de estudante, que é o F1, o visto de trabalho e o visto de intercâmbio. Definir o tipo de visto, a categoria, aí você já pode partir para a aplicação do formulário. Aqui a gente deixou o link para vocês depois consultarem, que é nessa plataforma específica para fazer essa aplicação. Aqui já é a interface da plataforma. Então, quando a gente vai aplicar o visto, a primeira coisa que a gente precisa fazer ali é definir aonde será feita essa entrevista, ou aonde tu vai querer que esse visto seja renovado, né, em qual posto de atendimento. Hoje no Brasil, a gente tem o consulado de São Paulo, o de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife e Brasília. Então, definiu ali o consulado, vai colocar aquela palavra-chave ali e vai colocar para iniciar uma aplicação, que é ali a primeira opção. Ou se você já iniciou uma aplicação, você também pode retomar aquela aplicação que tu já iniciou, na segunda opção ali. Tá? Mas nesse caso, digamos que a gente queira iniciar uma nova, então a gente vai ali na primeira opção. Você colocou ali, definiu o consulado, colocou a chave, vai abrir para essa página aqui, onde tu já vai ter acesso ao ID da sua aplicação, que é aquela numeração em vermelho, A00, e aí na sequência mais
6 números ou letras e vai definir uma pergunta de segurança para que mais tarde, se tu precisar reabrir esse formulário, então é só tu colocar ali o ID da aplicação, o ano do teu nascimento e as primeiras 5 letras do seu sobrenome e a palavra-chave. Aí vai retomar uma aplicação que você já iniciou. A próxima etapa aí seria fazer o preenchimento, né? Então serão solicitados diversos dados ali desse solicitante, no qual deve estar preenchendo ali com as informações pessoais dessa pessoa. Então a gente pode ver ali que tem diversas seções, né? Que são as informações pessoais, as informações de viagem, de acompanhantes de viagem, se já esteve nos Estados Unidos, colocar ali quando foram essas viagens, o tempo de permanência, endereço, telefone, os dados do passaporte, se tu possui algum contato nos Estados Unidos, daí também os dados de família, né, que seriam a filiação da pessoa e cônjuge, se houver, né, se for o caso. Informações empregatícias, informações de ensino e depois vem as questões de segurança. Aqui já coloquei um resumo, né, de todas as informações que eles solicitam. Então, é nome completo, se já utilizou outros nomes, sexo da pessoa, estado civil, data de nascimento, local de nascimento, país de origem, né, a nacionalidade da pessoa. Vai perguntar se ela possui também uma outra nacionalidade, se sim, vai especificar qual é essa nacionalidade, se com essa nacionalidade a pessoa possui um outro passaporte, né, de uma outra nacionalidade, aí vai pedir a numeração do passaporte, número de identificação, nosso CPF, endereço residencial, telefone, e-mail, se já teve algum outro e-mail, precisa informar também, vai pedir as redes sociais, depois já vem os dados do passaporte, então a numeração do passaporte, o tipo do passaporte, né, se ele é comum, se ele é de emergência, se ele é um passaporte diplomático, aí vai especificar. O país onde foi emitido, o país que emitiu, né? Então tem essa diferença. Tu pode estar, por exemplo, no Canadá, precisou renovar teu passaporte. Então tu vai num consulado do Brasil para emitir um passaporte brasileiro. Então a autoridade emissora foi o Brasil, mas o passaporte, mas o local onde tu emitiu o passaporte é o Canadá, né? Vai pedir a data da emissão, a data da expiração, se você já teve um passaporte roubado ou extraviado. Depois vai perguntar dados da viagem, né? Se vai ter alguém viajando com você, se sim, quem é essa pessoa, qual que é o relacionamento dela com você, ou o grau de parentesco, se você já esteve nos Estados Unidos, se já teve visto emitido para os Estados Unidos. E aí também essa parte é muito importante, onde tu vai definir também a tua pretensão de viagem. Mesmo que você não tenha, né, em casos de renovação, acontece muito, por exemplo, a pessoa não tem muito bem uma viagem programada, mas ela quer renovar a documentação dela. Mesmo assim, ela vai precisar definir uma projeção de viagem, com um local, um destino principal, né, uma cidade, um tempo de permanência e uma data estimada. Além disso, tu já precisa definir, né, aonde tu vai ficar, não necessariamente um endereço específico, mas uma cidade principal. Se você que vai pagar sua viagem, se você vai ter algum responsável financeiro, se sim, quem é essa pessoa, aí vai pedir os dados dela, como telefone, e-mail, se ela mora no mesmo endereço que você ou não,
se vai ter pessoas viajando contigo, quem são essas pessoas, grau de parentesco, ou se tu tá trabalhando, se tu tá viajando com algum grupo, por exemplo, de agência. Depois vai ir para a seção de contato nos Estados Unidos. Nesse momento, se você tiver algum parentesco lá, você pode informar quem é essa pessoa e passar os dados dela, mas não é muito recomendável que você faça isso, a não ser que seja um parentesco direto, por exemplo, pai, mãe, irmão. Outros graus de parentesco já não são tão relevantes assim para mencionar. Além disso, vai pedir os dados dos familiares, né, que seriam pai, mãe, a data de nascimento e o local de nascimento de cada um deles. Pergunta também se os pais estão nos Estados Unidos, se tem algum parente imediato, não incluindo os pais nos Estados Unidos, e se tem outros tipos de parentesco lá. Tá? Se a pessoa é casada, vai pedir os dados do cônjuge. E depois vai para o vínculo empregatício que a pessoa tem. Então, a principal ocupação dela, aonde essa pessoa trabalha, o endereço, o telefone. Essa parte também é bem importante, o rendimento mensal. E também uma descrição das atividades, né, que a pessoa desempenha ali naquela função. Pergunta se já teve emprego anterior a esse. Nesse caso, só é necessário informar se o emprego vigente, o tempo que você está nele, é inferior a 5 anos. Aí eles pedem para você colocar também suas experiências profissionais anteriores. Instituições de ensino, então se você tem acima do ensino médio, né, a partir da graduação, é bom você informar quais são, né, as graduações, mestrado, doutorado, especializações que você tem. Pergunta também se tu já viajou para outros países nos últimos 5 anos, se você participa de alguma organização profissional, social ou de caridade. Precisa especificar também que é mais um vínculo que a pessoa pode ter ali no país de origem dela, e se tem algum treinamento com armas de fogo e se já serviu no exército. Então, feito todo o preenchimento do formulário, vão gerar 2 documentos. O primeiro, que é a revisão, que vai vir um documento em PDF com um resumo de todas as informações que a gente inseriu ali no sistema e que o consulado norte-americano já tem acesso a respeito da pessoa. Então, esse documento que é gerado, ele serve somente para que tu tenhas ali um controle em relação às informações que foram submetidas, mas não é um documento que eles pedem para levar na entrevista. E aí o outro documento, que é esse aqui, que é a confirmação de envio do 1060. Nessa confirmação, aí ela já é um documento obrigatório, né? Pode ver que ele tem esses códigos de barra, que vão ser o acesso da pessoa lá no consulado, né? Então ela deve levar esse documento impresso junto com o agendamento dela. Mas, por exemplo, se ela for fazer o visto em Porto Alegre ou Recife, lá eles não possuem equipamento para tirar foto na hora, então já precisa levar uma foto impressa. Então a confirmação ela vem assim, ela já tem a foto ali do solicitante, o nome completo, o ID da aplicação na qual ficou vinculado, né? Número do passaporte, o consulado onde será feita a entrevista, a entrega da documentação, e tem ali também a categoria. Então, gerou teu formulário, conseguiu ali a tua confirmação. Agora a gente vai partir para a próxima etapa. Qual seria ela? A gente agendar a nossa entrevista ou a nossa entrega de documentos no consulado ou no CASV. Então, o primeiro passo que a gente deve fazer é criar o cadastro, né, no site de agendamento. Essa parte de criar cadastro é aquela bem convencional mesmo,
onde tu coloca ali teus dados, e-mail, cria uma senha. Tu vai receber no e-mail que você vinculou uma chave, e aí essa chave vai autenticar a tua conta, tá? Bom, tu vai fazer o cadastro e aí tu vai fazer o pagamento da taxa do visto, tá? A taxa consular hoje, ela tá no valor de $185, que convertendo para reais, ela dá R$ 1.054,50, né? Então, desde que a gente começou essa oficina, a cada apresentação, esse valor ele já foi alterado. Então, eu volto a frisar ali naquela parte de sempre pegar as informações atualizadas e de frisar, né, que nós estamos passando essas informações, mas que elas são extremamente voláteis, elas vão depender, né, dos acordos diplomáticos que os países têm entre si, vão depender do câmbio no dia, no momento. Então, sempre importante ali estar verificando, né? Essa aqui já é a plataforma onde a gente faz os agendamentos. Essa categoria mais convencional, BNB2, turismo e negócios, estudos, trabalho, é sempre na categoria de não imigrante. O site é aquele que está disponível. As unidades consulares já comentei. Os melhores horários para agendamento. Então, eu percebo que o período da manhã é um período que eles liberam mais datas, né? Então, pode ser de datas em que houveram cancelamentos e vagaram, e eles já disponibilizaram ali no primeiro horário da manhã. E, por exemplo, uma pessoa que já está com entrevista agendada, mas por algum motivo ela vai precisar mudar aquela data de entrevista, o reagendamento ele só pode ser feito após as 15 horas. Na verdade, agora é às 16 horas, tá? Então, precisa esperar, aguardar até esse horário, e aí sim o sistema é liberado para fazer um reagendamento. Caso contrário, a pessoa precisaria cancelar o agendamento vigente para depois partir para um novo agendamento. Então, essa aqui já é a página que aparece para a gente quando a gente vai criar uma nova solicitação ou continuar uma já existente, né? Eu sempre coloco ali em continuar, porque eu já tenho uma conta, então não preciso iniciar. É permitido, né, tu criar várias solicitações numa mesma conta, né, de várias pessoas, sem necessariamente elas terem ligações umas com as outras. Então, sempre utilizo a mesma conta. Colocou ali em continuar, a opção que a gente vai marcar é a segunda ali, completei o formulário de solicitação para o visto americano de não imigrante, o 1060, e preciso solicitar o visto. Essa aqui já é a página de cadastro, né, para estar solicitando a entrevista. Então, vai pedir nome, sobrenome, país que emitiu o passaporte, país de nascimento e o país de residência. Número do passaporte, a numeração da DS, aquele D da aplicação em vermelho, que abre quando a gente vai iniciar um novo formulário, a classe do visto, né, a categoria, data de nascimento, cidade de residência, estado. Aqui pergunta se tu já teve um visto, então quem já teve visto vai precisar inserir os dados desse visto, que seria o posto de emissão, né, a cidade e o estado. A data de emissão e a data de expiração. E aí a gente vai colocar ali em criar solicitante. Feito isso, vai abrir essa outra página, que seria uma página com algumas perguntas que são bem importantes, né, de ler com calma, ler com atenção, para marcar certinho, porque vão ser elas que vão determinar o calendário que será disponibilizado
para você ou entregar sua documentação ou participar de uma entrevista, né? São calendários distintos. Para a entrega de documentação, por exemplo, a gente já tem datas a partir de amanhã, se quiser. Mas entrevista, por exemplo, em Porto Alegre, no momento, é a partir de agosto. Então vai ter essa diferença aí de datas. E é claro que se tu só tiver que entregar uma documentação e agendar uma entrevista, pode ser algum problema para ti ali na hora, né? Então, quais foram as opções que a gente marcou ali? Estar presente fisicamente no Brasil, o visto que está sendo renovado foi emitido após 4 de setembro de 2000, respondeu não para todas as perguntas de segurança que tem lá no formulário e se está solicitando o mesmo tipo de visto que o anterior, né? Então a gente não pode querer renovar um visto, solicitar uma renovação de um visto B1, B2, se a pessoa só teve um F1, por exemplo, só foi lá estudar. Aí não se adequa à isenção de entrevista, porque são categorias diferentes, né? Marquei ali as perguntas de segurança e aí já vai para a parte do pagamento. Tem duas opções de pagamento. A cartão de crédito, ele mostra ali o valor em dólares, né, $185, ou seja, se a gente paga em cartão de crédito, não significa necessariamente que vai vir ali o valor de 1.054,50, vai vir mais a taxa de IOF. E se pagares com boleto, daí o valor já vem convertido para reais, né, que está hoje 1.054,50. Feito isso, né, pagou o visto, se comprar no cartão de crédito, o agendamento ele já libera ali na hora. E se for pagar em boleto, né, a gente precisa esperar compensar o boleto. Geralmente, de um dia para o outro, já libera para a gente estar agendando, né? Então, lá na página inicial da tua plataforma de agendamentos, tu vai ter o cadastro ali da pessoa, com o nome dela, o local que a gente informou onde seria a aplicação do visto, e vai colocar em continuar para poder agendar. Tá? Agendou o visto, você vai em continuar novamente e imprimir instruções. E aí será esse documento impresso que vai valer como seu agendamento. Ele também é um documento em PDF, vem em umas 5 páginas, e a segunda página ali já vai estar todos os seus dados, vai ter também um novo código de barras para autorizar a entrada lá no consulado. E aí levar toda a documentação também de suporte, né? Quais seriam esses documentos? Então aqui a gente tem uma lista, né, dos documentos que são exigidos para você levar lá na entrevista, no caso se for um visto presencial, o primeiro visto, ou se já expirou, né, mais de 12 meses. Então na entrevista o que tu vai precisar levar? Passaporte atual válido, passaportes anteriores, caso tenha, se a pessoa já teve visto. Vão verificar também ali os carimbos de viagem que a pessoa tem, para confirmar esse histórico, né, se ela possui um histórico positivo de viagem. O terceiro item ali, review, confirmação e confirmação de agendamento, são os documentos que a gente aprendeu a emitir lá atrás. Uma foto 5x5 ou 5x7, né, obrigatória para Porto Alegre e Recife. Outros consulados, eles possuem equipamento para tirar a foto ali na hora. Lembrando que essa foto, se tu for levar ela precisa ser impressa, você precisa estar num fundo branco, roupas escuras, testas e orelhas bem aparentes e sem nenhum adereço, né? Inclusive óculos de grau. Além disso, tem que levar os documentos pessoais, RG, CPF, CNH, certidão de nascimento ou casamento, se a pessoa é casada. Uma pergunta bem frequente, né, em relação à validade do documento. Por exemplo, certidões, elas têm uma validade de 30 dias. Mas, nesse caso, não é tão necessário assim que você atualize a documentação para levar para a entrevista, né? Pode ser o documento que tu já possui.
Se você vai ter acompanhantes ali na viagem, essas pessoas já têm um visto americano válido, é bom, é relevante você levar uma cópia desses vistos, né, para mostrar que aquela pessoa está apta a viajar e também, né, por terem essa proximidade, a pessoa te expôs ali de uma cópia do visto dela, que é um documento bem importante. Então já demonstra ali de que há um vínculo entre vocês. Declaração do imposto de renda, mais o recibo de entrega, documento de veículo, matrícula de imóveis. É claro que esses documentos eles são opcionais, no caso onde a pessoa já faz a declaração do imposto de renda dela, porque eles já constam ali na declaração. Extrato bancário precisa levar também atualizado dos últimos 3 meses ou 90 dias. Um comprovante de residência, que pode ser uma conta de água, luz ou telefone. Comprovante de escolaridade para quem está cursando uma faculdade, algum curso, né? Nesse caso pode ser um atestado de frequência, um atestado de matrícula. Se a pessoa já possui informações, pode levar diplomas de formação superior, ou em casos onde a pessoa já tem uma carteirinha profissional ali, ela pode levar só a carteirinha, né? Por exemplo, advogados levam a carteira da OAB. Se a pessoa tem outras fontes de renda que sejam relevantes ali, que fazem parte da composição da renda dela, por exemplo, tem um imóvel de aluguel, pode levar ali os documentos, né? Contrato com a imobiliária, recibos, contrato com a pessoa, se é direto com o locatário, né? Se a pessoa for ter um responsável financeiro pela viagem dela e a pessoa não poder comparecer ali no momento da entrevista, o ideal é que leve uma carta custeio, né, que vai ser um documento onde esse responsável vai estar alegando, né, que será responsável ali pelos custos em relação à viagem durante aquele período que a gente informou lá na pretensão. E esse documento é necessário que esteja reconhecido firme em cartório. Se a pessoa vai ficar hospedada na casa de alguém lá nos Estados Unidos, é bom levar uma cópia do passaporte dessa pessoa, uma cópia do visto, ou algum documento que ateste ali o status dela lá nos Estados Unidos, que seria o passaporte americano, o green card, o visto, né, de não imigrante. E também acrescentar uma carta convite, que acaba trazendo mais credibilidade também. Então, ali são os documentos mais de acordo com o vínculo empregatício da pessoa. Então, se a pessoa tem um vínculo CLT, é bom levar a carteira profissional, né? Hoje em dia não se utiliza mais essa carteira física, e sim aquela carteira digital. Então, tu pode abrir ali através do cadastro do governo federal, emitir teus últimos contratos e levar impresso os últimos 3 olerites. Para pessoas que possuem empresa, levar o contrato social da empresa, o cartão CNPJ, os últimos 3 prolabores. Para quem é profissional liberal, por exemplo, profissionais da saúde, levar contrato de prestação de serviço de alguma clínica, algum hospital, carteira funcional, né, nesse caso o CRM. Para aposentados, levar o comprovante dos últimos 3 recebimentos do benefício ou a carta de concessão. E para viagem a negócios, por exemplo, apresentar uma carta convite da empresa nos Estados Unidos. Se for participar de algum evento, levar um flyer, uma inscrição. Tá? Reunindo toda essa documentação, chegou a hora da entrevista, né? Então, quais são as observações ali em relação à entrevista? Chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência, né? Consulados de Porto Alegre, Recife, é feito tudo no mesmo dia, no mesmo local. No entanto, o consulado de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, o procedimento ele é dividido em 2 etapas, em 2 locais diferentes. O primeiro é no CASV, que vai ocorrer a coleta de biometria da pessoa e a entrega ou a foto,
E no segundo dia, no segundo local, já vai ser no consulado para fazer a entrevista mesmo, tá? Tanto num local quanto no outro, tentar chegar com no mínimo uns 30 minutos de antecedência. No caso, é mais tranquilo em relação ao rigor, a lei de objetos que você vai estar portando para entrar lá no local. Por exemplo, o celular pode entrar desligado. Mas lá no consulado não é permitido entrar com nenhum tipo de objeto, né? Celular, relógio digital, bolsa também de qualquer porte, não é permitida entrada. Então tem que se atentar quanto a isso. Lá dentro do consulado eles não possuem guarda-volumes. Então o solicitante ele tem que deixar as pertences deles com alguém do lado de fora ou procurar algum serviço de guarda-volumes que tem ali em algum comércio no entorno, né? Por exemplo, lojas com armário, estacionamento, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer ao chegar ao local é guardar os pertences e aí sim se dirigir ao consulado. Chegando lá, obviamente, né, já identificar uma pessoa credenciada para poder orientar qual fila deve pegar, para onde deve se dirigir. É bem importante tu se atentar ali em relação ao comportamento, né, evitar conversas com outras pessoas. Nós não sabemos o histórico dessas pessoas, o perfil delas, né? Então, quando tu entra lá no consulado, você está sendo observado do início até o momento em que você sai. Então, é muito importante ali manter a postura e evitar conversas com outras pessoas para não ter elas atreladas a você. O ambiente ele é sim intimidador, mas é feito, né, para identificar ameaças, identificar fraudes. Então, realmente tem bastante pessoas lá dentro cuidando, né, postura, bastante câmeras. Então, convém tentar se desligar um pouco ali da situação para não acabar tendo algum tipo de desconforto e transparecer algum tipo de nervosismo ali no momento da entrevista. Então, a primeira etapa é coleta de biometria e foto, depois já entramos na parte da entrevista. Em relação às questões comportamentais, né, é importante quebrar o gelo, né, agir cordialmente para criar já um vínculo ali com aquela pessoa. Você vai passar pouco tempo ali na entrevista, ela é bem rápida, dura em torno de uns 5 minutos, né? Mas é importante estar atento, né, estar presente. Uma coisa importante é que eles são bem experts nessa parte da análise não verbal, então tu tens que cuidar da postura, manter um contato visual, para não demonstrar ali insegurança naquele momento e transmitir mais credibilidade ali para aquela pessoa que está te entrevistando. A entrevista toda ela é feita no idioma português, mas é conduzida, né, por um cidadão norte-americano, então ele vai ter sotaque. Vocês também falam por um interfone, então pode ter ruído ali na comunicação, também tem um ruído do entorno. Então é bem importante se certificar de que compreendeu o que foi perguntado, para não responder nada, né, de forma indevida. E se não compreendeu, pode perguntar, né, pedir para repetir, não tem problema algum. Nas suas respostas é sempre importante ser direto, ser objetivo, não ficar divagando ali muito nas suas respostas. É somente responder exatamente o que a pessoa perguntou para você. Às vezes pode ocorrer também deles quererem fazer algum tipo de pegadinha, né? Então toda a tua entrevista é baseada no seu formulário, nas respostas que você já passou ali para eles, e eles querem que na entrevista você responda de acordo, né? Não pode ter divergência de informação. E quando a gente fala em pegadinhas, eles podem tentar induzir você a responder algo que não esteja ali no seu formulário. Podem também fazer 2 vezes a mesma pergunta em momentos diferentes para ver se você vai ter o mesmo posicionamento, né? Em momentos diferentes também na entrevista, para ver se você não vai entrar em contradição.
Mas essencialmente a entrevista, ela é muito focada ali na pretensão da viagem. Então, quando a gente vai pedir um visto, a gente tem que ter em mente que nós estamos pedindo uma autorização, né, para entrar naquele país. Nós estamos apresentando uma proposta de entrada. E aí, nesse sentido, eles vão querer saber exatamente o que você pretende fazer lá no país deles. Isso inclui perguntas como para onde que você vai, o que tu vai fazer, se tu vai com alguém, quem são essas pessoas, quanto tempo tu deseja permanecer lá nos Estados Unidos. E também podem entrar em questões mais pessoais, como o que você faz hoje aqui no Brasil, quanto tempo, como que tu vai se manter, qual que é o seu rendimento mensal. Podem perguntar também se você já fez viagens para o exterior, quais foram os países, se você tem empresa, pode perguntar quantos funcionários você tem na empresa, qual que é o rendimento mensal, né? Então, questões que sempre vão ter que bater com o que você já respondeu previamente lá no DS 160. Tá? Ouvir a resposta ali, você já sabe na hora. Se o visto for aprovado, eles ficam com o seu passaporte para fazer a estampa do visto. E aí depois o passaporte ele é despachado via correios. Tá? E se não foi aprovado, eles já devolvem o documento para você. Não existe um tempo mínimo para tentar novamente, né? Eu já tive casos onde o passageiro teve o visto negado e na próxima semana quis tentar num outro consulado e teve o seu visto aprovado, né? Então, não tem um tempo mínimo, às vezes é muito mais de uma análise subjetiva daquela pessoa ali que tá te atendendo, e às vezes também é por uma questão de uma questão de perfil mesmo. Vale mais a pena, né? Analisar bem, ver quais foram os principais fatores ali que levaram à recusa daquele visto e só aplicar novamente quando você realmente identificar de que houve uma mudança ali naquele perfil. Caso contrário, não é muito recomendável aplicar logo imediatamente. Mas se a pessoa ali tem um perfil que você julga que tem vínculos o suficiente, que tem renda o suficiente para se custear ali no período da viagem, é válido sim aplicar novamente. Tá? Então, era isso que eu tinha para passar. Agradeço a todos pela atenção e muito obrigada.